Boa tarde. Ok, boa tarde mais uma vez. Boa Nono tarde. B. Boa tarde, professor. A turma, hoje é 9 de agosto, né? Oitavo mês do ano. Pessoal, hoje é Dia Internacional dos Povos Indígenas. Ah, veja bem, o que nós chamamos de índios no Brasil, né? São os nativos, né? Claro que em outros países do mundo não vai chamar índios, né? Aqui chama índios por uma questão local, né? Vocês sabem que quando os portugueses chegaram aqui, eles chegaram achando que estavam nas Índias e aí chamaram os habitantes de índios. Mas aí cada... Oi, Clara? Uma pena que nossos amigos descendentes de índio não estão hoje na aula. Quem são? Uma pena. Cauã, Diogo e Cauana. Cauane e Diogo. Sim, enfim. Mas tem aí, por exemplo, na Austrália, eles são chamados de aborígenes, né? Os povos nativos lá são chamados de aborígenes. Como Nós, é que é? recentemente, a Organização das Nações Unidas, né? E a ONU, ela tem aí uma declaração sobre os direitos dos povos indígenas, né? Um grupo social que a ONU tem um olhar especial, especialmente naqueles casos em que esses povos nativos estão sendo assassinados, como está acontecendo no Brasil hoje, né? Os fazendeiros estão aí com a molesta invadindo, matando o índio para tomar as terras e plantar soja ou criar gado. Bom, a ONU, ela vai afirmar, né, que os povos indígenas são iguais a todos os demais povos, tá? São iguais no sentido de que eles são diferentes e nós devemos respeitar as diferenças das pessoas e dos povos, né? Imagina se todo mundo fosse igual, se todo mundo pensasse igual, nem ia ter graça, né? Não tem a menor graça. O legal é diferente, é eu conhecer as coisas diferentes, é eu respeitar aquilo que é diferente, né? Não quer dizer que esteja errado. Olha só, eu já tinha dito que depois da ONU, nós iríamos aterrissar de volta no Brasil, faz algum tempo que nós não falamos no Brasil, né? Falamos de Primeira Guerra, falamos da período entre guerras, da crise de 29, da Segunda Guerra, do pós-guerra, da ONU, né? Faltou até dedo na mão já. E aí agora vamos voltar para o Brasil, falar sobre o governo Vargas. E aí, olhando aqui, eu vi que nós já tínhamos até começado a falar de Vargas, falamos do início do governo Vargas, quando nós falamos da Revolução de 30. Vocês lembram da Revolução de 30? Que a Paraíba tem que um político paraibano tem papel fundamental para que ela acontecesse? Alguém lembra que político é esse? não. Não? Não, eu tô. Não, Não. não. Tá. Acho que tem um nome aqui na minha casa, mas eu acho que não. Como? É porque tem um nome de um político aqui na minha cabeça que foi importante, sabe? Mas acho que não. Vai Diga. aparecer pra mim ter certeza. Diga. Ah, não, professor, não. Vai que, tipo, seja. Não, Professor? óbvio que não é. Só que Professor, é aquele eu tenho Floriano Peixoto. E Professor, qual é o problema de errar, minha gente? Pode errar. você pode Foi dizer, Bolsonaro, professor. Foi Bolsonaro. repetir a pergunta. Professor, posso dar minha opinião? Pode. É Bolsonaro. Bolsonaro, bora. É Lula. Vou uma imagem aqui para vocês, para ver se vocês relembram. Professor, é Floriano Peixoto. Não, é um político paraibano. Ah, João Pessoa, rapaz. Uma pessoa, Xavier, muito bem. Xavier. nossa, meu Deus. Minas Gerais. São Paulo. Olha, João Pessoa, ele foi fundamental aí para a Revolução de 30, né, para a tomada de poder em 30, porque ele morreu. Olha que trágico, né? Veja bem, essa imagem, nós já falamos sobre isso, né, essa questão da alternância de poderes entre Minas Gerais e São Paulo, por isso que chamaram esse período, né, essa primeira república, de República Café com Leite, certo? Mas nós vimos que existiam aí outras oligarquias que disputavam poder nesse período, né? Nós falamos sobre os conturbar dos anos 20, né?
eu ia falar agitados, né? A língua trava menos. Os agitados anos 20, né? No Brasil. E aí nós vamos chegar até 30 com uma política oligárquica, né? Bastante desgastada. E aí você vai ter também a questão da crise de 29, né, que vai atingir o Brasil em cheio. Lembrem que os Estados Unidos, né, onde começou a crise, eles eram um dos principais compradores de café do Brasil. E aí, quando chegou a crise lá, eles pararam de comprar café porque não tinha mais dinheiro. E aí, o Brasil não contava. Isso, aí vai gerar desemprego aqui no Brasil também. Bom, esse aqui é um assunto que vocês já viram. Pelo que eu vi, nós nem chegamos a terminar essa apresentação. Mas hoje eu vou fazer mais como uma revisão mesmo, para a gente poder entrar de vez na Era Vargas, tá? A Era Vargas, ela vai de 1930, quando o Vargas toma o poder. Sim, esqueci, claro. Vargas, ele disputa a presidência da República em 1930, tendo como vice João Pessoa, certo? João Pessoa, esse que dá nome à capital aqui. Tá? Ele era presidente da Paraíba na época. Na época não chamava governador, chamava presidente. Bom, ele toma o poder, ele disputa a presidência da República, ele perde a eleição fraudada, pelos dois lados, inclusive, tá? Tanto Júlio Prestes, né, apoiado por Washington Luiz, cometeu fraudes, quanto a chapa de Getúlio Vargas com João Pessoa também cometeu fraude. Lembre-se que nessa época a eleição não era secreta, né? Era no papel e não era secreta. As pessoas podiam ver em quem estavam votando, certo? Não tinha urna eletrônica, então não era seguro. Bom, o que acontece? Getúlio Vargas perdeu a eleição, começou esse movimento aí para fazer frente, para fazer oposição ao futuro governo do Júlio Prestes, só que por motivos pessoais, por uma questão de disputa local, tá? O João Pessoa, que era vice de Getúlio Vargas, acabou morrendo, né? Ele foi assassinado em Recife, lá na Confeitaria da Glória, né? Por João Dantas, por disputas locais, até tem a questão de uma questão amorosa aí, a relação do João Dantas com a Anaí Beris, que foi colocada em público e tal, foi exposta ao público. E só que o Getúlio Vargas, muito hábil, né, um político muito hábil, ele vai usar a morte de uma pessoa para poder pressionar o governo. Acaba que o Washington Luiz cai, ele não consegue nem dar posse ao Júlio Prestes, e aí o Vargas assume. Aí começa a Era Vargas, certo? Aí começa a Era Vargas. Qual é a questão? Nós vamos começar na próxima aula a falar do Estado Novo, que deveríamos começar hoje, inclusive. Só que o Estado Novo vai ser só em 1938. Eu acho que é melhor a gente ver um pouquinho o que aconteceu de 30 até 38 para entender como é que chegamos ao Estado Novo, tá certo? A Era Vargas vai de 1930 até 1945. Ele passa 15 anos no poder. Perfeito? 15 anos. Depois ainda volta para um segundo mandato. Tá? Porque isso é tudo um só mandato. Não, então é o que acontece. O Estado Novo não é um mandato, né? É quando começa a ditadura Vargas. O Vargas, ele chega ao poder através dessa Revolução de 30, certo? Mas, claro, com muito apoio, né, de vários setores da sociedade. Quando chega em 38, ele baixa ao Estado Novo, que é uma ditadura que nós vivemos no Brasil, que vai acabar lá em 45. Tá? Só que o Vargas, ele é um cara que ele foi meio, digamos assim, paradoxal. Ele fez coisas muito ruins, mas também coisas muito boas. Tanto que ele é chamado de o pai dos trabalhadores, né? O pai dos... Não sei se é pai dos trabalhadores ou... Até me esqueci. Lula seria assim? Não sei. O Lula ainda é... Mas fez coisa boa. Eu sou historiador, rapaz. Pai dos pobres. Pai dos pobres. Pai dos trabalhadores já. Pai dos pobres. Olha, essa ideia, assim, o Lula, esses personagens que a gente sabe que vai ficar para a história, né?
mas não tem como o historiador analisar no presente, tá? A gente precisa analisar com uma certa distância do fato, tá? Mas, claro, o Lula vai ser um presidente que marcou a história desse país, tá? As pessoas vão lembrar muito do Lula, como lembra, por exemplo, do Getúlio Vargas, como lembra do Juscelino Kubitschek, ou por motivos bons, ou por motivos ruins, tá certo? Bom, no caso do Vargas, ele vai trazer muita coisa boa para o trabalhador, tá certo? Mas também ele vai trazer repressão, perseguição, morte, tá certo? Bom, apesar desse lado ruim, ele é um cara que era amado pelas massas. Tanto que ele sai do poder em 1945, tá? Vem todo o governo de Eurico Gaspar Dutra, o militar, tá? Em 50 tem eleição, ele se candidata e ganha. Então veja como ele ainda tinha o apoio do povo, né? Para chegar ao poder. Mas o que nós consideramos como era Vargas é esse período aí de 30 a 45. Inclusive, muita gente acha, né, que Vargas só foi presidente nesse período, 30 a 45. Não. Vargas foi presidente, ele se elegeu presidente também em 1950. Isso aí é uma outra história que eu vou contar lá na frente, tá? Esse mandato, que começa em 50, ele não termina, tá certo? Também não vou dizer agora, depois eu digo a vocês por quê. Bom, a brigas pelo poder, isso aqui vocês já estão cansados de saber, né? Nós vamos ter aí, na década de 20, a briga aí, porque Minas Gerais e São Paulo vão tentar alternar o poder aí. Uma hora o presidente é de São Paulo, outra hora o presidente é de Minas. Perfeito? Bom, então isso vai ter uma briga aí ao longo de toda a década de 20. Beleza. Aí vem a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Também vocês estão cansados de saber. Nós trabalhamos isso, né? Com a crise, os Estados Unidos reduziram as importações de café para o Brasil, provocou uma queda nos preços internacionais do produto. Tá? Qual é o impacto disso? No setor cafeeiro. Como o nosso país era um país basicamente agrário, né? Claro que nós vamos sentir o impacto disso de frente, né? Então, a política café com leite ela vai se aproximar do final, tá? Nós vamos ter, então, aí, tudo que eu acabei de resumir aqui. O Washington Luiz é o presidente, ele vai indicar o Júlio Prestes, que também é paulista. Qual é a questão aqui, pessoal? Por que ocorre a ruptura? O Washington Luiz, que é presidente do Brasil, ele era de São Paulo. Então, pelo acordo, o Washington Luiz deveria apoiar um candidato de Minas Gerais. O que ele faz? Apoia o Júlio Prestes, que é de São Paulo. Então, aí, a Minas Gerais acaba rompendo com os acordos que tinha com São Paulo, e aí você vai ter, então, a formação da Aliança Liberal, tá certo? Essa Aliança Liberal vai concorrer com Getúlio Vargas e João Pessoa. Aliás, não sei se vocês sabem, mas João Pessoa é a única capital do país com o nome de pessoa, o nome de um personagem, né, real. Ele morreu em Recife, não foi, professor? Ele morreu em Recife, exato. Ó, tá aqui os dois. O Vargas. Professor, uma pergunta. Oi. Eu não sei se nem se foi na sua aula que teve, acho que foi no 8º ano. Não sei, não estou me lembrando agora. Mas estava falando sobre Getúlio Vargas e acho que foi João Pessoa também. Alguma coisa assim, eu acho, na minha opinião. Não me lembro. Foi em uma das apostilas, se eu não me engano. Sim, a dúvida qual é? Não era uma dúvida? Acho que Os dias sabem como o Igor é, né? ninguém sabe como eu sou, por causa que toda vez que eu tento dizer alguma coisa, ninguém entende. Eu tô tentando... Já falei isso em uma das apostilas. Ninguém entende o que eu tô falando, não tô falando grego, é fácil de entender. Tá, é porque eu pensei que fosse uma pergunta, Igor, não é pergunta não, né? Não. Tá, pronto. Ó, então tinha lá o programa da Aliança Liberal, isso aqui nós já falamos, não vou me repetir. Aí vem a morte de uma pessoa, tá? Isso aqui vai ser importante, tá certo? Não teve relação com a política nacional, foi uma questão local, tá certo? Foi uma questão local,
Não foi o Washington Luiz que mandou matar o João Pessoa, não foi alguém próximo ao Washington Luiz, nem a Júlio Prestes. Não. Foi uma questão local mesmo, uma briga local que o João Pessoa tinha com o João Dantas, tá? Bom, aí você vai ver também crescer na década de 20 o tenentismo, né? O movimento tenentista, que é um movimento de oficiais de média e baixa patente do Exército contra o regime oligárquico e as práticas políticas tradicionais. Então, vejam bem, o tenentismo vai apoiar aí algumas propostas para a época interessantes. Por exemplo, o voto secreto. O voto não era secreto. Tá? Então, acabava que favorecia aí a prática do coronelismo. Tá? É aquele coronel vai estar lá com o capataz, né, armado, para ver em quem que o eleitor vai votar. O coronelismo acabou quando? O coronelismo ele vai acabar, ou começar a acabar, a partir da Revolução de 30. É um dos marcos que vão dizer aí o início do fim do coronelismo. Por quê? Logo depois de 30, você vai ter uma nova Constituição, vou falar sobre isso, tá? E aí você vai ter a instituição do voto secreto também. E aí você, quando coloca o voto secreto, você diminui a possibilidade do coronel ver o voto do eleitor. Claro que existiam também outras formas, né? Por exemplo, vocês estão num bairro do Conde, tá? No centro do Conde. No centro do Conde vai ter uma eleição e no centro do Conde existem 3 urnas. Eu não sei em quem cada um de vocês votou, tá? Mas digamos que aqui na sala tem 17 alunos, tá? 13 candidatos. 17 alunos, 13 candidatos. Eu não consigo saber em quem cada um de vocês votou, mas eu consigo, por exemplo, saber que nesta turma, tantos votaram no candidato A, tantos votaram no B, tantos votaram no C. Então, dá para fazer assim, meio que uma matemática, sabe? Sabe Big Brother, aquele negócio de... Se fulano votou em ciclano e teve tantos votos, né? Claro que essa matemática não vai ser exata, porque nós estamos falando de um universo de milhares de pessoas, mas ainda existia a possibilidade, mas diminuiu bastante, tá? Voto feminino, não existia voto feminino. Não tem nem 100 anos que as mulheres votam, pra vocês terem uma ideia, tá? Também o voto feminino, ele é instituído a partir dessa nova Constituição que nós teremos. Moralização da política, até para acabar com essas fraudes, tá? Com essa troca de favores. Aí sim, essa troca de favores nunca deixou de existir. Até hoje é assim, infelizmente. E uma reforma no ensino público, tá? Vamos lá. Aí vem a Revolução de 30. O governo provisório, quem assume o governo provisório? Vargas. Tá? Assume uma junta, tá? São 3, mas logo depois ele toma o poder, ele toma o poder, não. Ele é conduzido ao poder sozinho, né? Então, cadê? Isso aqui tá ok, nós falamos. Aí vem a Revolução Constitucionalista de 32. Ora, São Paulo perdeu, né? O Washington Luiz era o presidente, elegeu Júlio Prestes, mas não ganhou. Então, São Paulo perdeu a disputa e aí passou, então, de situação para oposição. Tá certo? O que acontece? A política federal de intervenção, ela vai despertar resistência dos paulistas. Claro, eles são agora oposição. Ok? Então, a elite paulista, ela vai procurar fazer uma revolução. Tá? É o que nós chamamos de Revolução Constitucionalista de 32. Perfeito? O que é que eles pedem? Novas eleições para a presidência da República, autonomia estadual, tá? Por quê? Porque o Vargas nomeou um interventor, ele uma espécie de governador para São Paulo, que não era paulista, tá? Então eles ficam pé da vida. E a elaboração de uma nova Constituição para o país. Essa revolução, ela vai ser abafada, tá? Vai ser controlada, mas aqui derrota mas com conquistas. A Revolução Constitucionalista vai ser abafada, mas o Vargas atende aí uma parte aí das reivindicações. Por exemplo, ele nomeia um interventor de São Paulo, lá para o estado de São Paulo. Tá ok? Por exemplo, ele vai começar, então, os trabalhos para uma nova Constituição. Tá certo? Uma nova Constituição.
Novembro de 33 foi iniciada a confecção, então, desta nova Constituição, que vai ser promulgada em 1934. Ok? Bom, a nova lei apresenta muitos avanços democráticos em relação à Constituição anterior. Institui voto secreto, tá vendo? Não tinha voto secreto antes. E aí favorecia a ação dos coronéis, tá certo? Quando você coloca o voto secreto, fica mais difícil do coronel saber em quem você votou. Tá? Porque, por exemplo, trabalho aqui na fazenda São Sebastião, Coronel Sebastião mandou eu votar nele. Aí eu vou lá na urna, voto no candidato José. Aí os coronéis perguntam, quem você votou? Eu votei no senhor, Sebastião. Votei no senhor. É secreto? Não tem como ele saber, tá? Diminuiu muito isso. Claro que não totalmente. Como eu falei, dá para contar voto ainda, tá certo? Então, mas de qualquer forma, diminuiu bastante essa questão do coronelismo. Voto feminino, pessoal. Finalmente as mulheres votam nesse país. 1934. Então, aí ainda faltam 13 anos para fazer 100 anos que as mulheres votam nesse país. Tá? Tornou obrigatório o voto a todos os brasileiros maiores de 18 e alfabetizados. Bom, na área dos direitos sociais, as inovações da nova Constituição foram ainda maiores. Olha onde é que vem aí a questão do Vargas ser muito querido pela população, tá? Ser chamado de pai dos pobres. Proibição da diferença salarial para exercício da mesma função, tá? Embora nós saibamos que isso ainda acontece hoje com as mulheres, né? Muitas vezes as mulheres têm a mesma função na empresa que um homem, mas por ser mulher, ela recebe um salário menor, tá? Isso, inclusive, é contra a lei, né? Mas acontece ainda. Estabelecimento de regras para o trabalho dos menores e das mulheres e instituição de férias e do descanso semanal remunerados. Não tinha férias antes, pessoal. Antes de Vargas, não tinha férias. Vargas, inclusive, vai fazer várias leis trabalhistas. E é claro que os trabalhadores vão gostar dele por isso, tá? Essas leis vão consolidar aí uma política de Vargas em relação aos trabalhadores, tá? Estabelecida desde o início do governo provisório. Para diminuir a pressão do movimento operário, ele buscava atender algumas das reivindicações, mas também tinha leis de alcance limitado, tá? Por voto indireto, a Constituição elegeu Vargas presidente da República com mandato até maio de 38, ou seja, você teria que ter uma eleição aqui no ano de 1938. Não vai ter, como eu falei no início da aula, não vai ter porque nós vamos ter aí o início da ditadura Vargas, né, que é chamada de Estado Novo, tá certo? Mas vejam que até aqui, tá? Até aqui o Vargas ele vai ter aí amplo apoio popular, tá? Amplo apoio de várias camadas da sociedade, vários setores, tá? Porque ele implementa aí algumas reformas que são importantes para o Brasil naquele momento, tá certo? Bom, vamos lá. Cadê? 34. Crise econômica ainda não tinha sido superada e setores da sociedade se mobilizavam defendendo proposta para superar a crise. Duas organizações políticas importantes vão se formar: Aliança Integralista Brasileira e Aliança Nacional Libertadora, AIB e ANL. Os integralistas, os integrantes da Aliança da Ação Integralista Brasileira eram nacionalistas e avaliavam que a democracia era um regime incapaz de tirar o Brasil da crise, ou seja, eles queriam ditadura, tá? Fundada por Plínio Salgado, eles se inspiravam nos regimes totalitários como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Sim, tivemos fascistas no Brasil também na década de 30, tá? Eles eram, sobretudo, contra o comunismo. Da mesma forma... Oi, Nicolas. E, professor, eu vou ter que sair aqui da aula aqui, professor, porque como eu tô sem internet aqui em casa, aí eu tô na internet do meu celular, e aí a internet tá lagando muito, eu não tô escutando o senhor. Tudo bem, Nicolas, sem problema. Beleza. Os integralistas, eles eram contra os comunistas.
A Aliança Nacional Libertadora, tá? Fundada em 35, ela, cadê? Opunha-se exatamente aos integralistas, tá? Opunha-se ao integralismo e ao nazifascismo, ou seja, as duas organizações, elas batiam de frente, tá? As duas, porém, eram nacionalistas. O que é nacionalista? Aquele que valoriza o que é do país, né? O que é nacional, tá certo? O que não gosta, o que não permite, o que não aceita interferências externas, tá certo? Eles propunham a nacionalização das empresas estrangeiras, tá? Isso aqui sim é nacionalismo, inclusive, né? Tem gente que diz que é nacionalista e quer vender tudo para empresas estrangeiras. Nacionalismo é justamente isso. O que é do Brasil tem que ficar no Brasil, né? E tem que ser dono do Brasil, né? O Brasil tem que ser dono disso. Reforma agrária, governo popular para o Brasil. Bom, essa Aliança Nacional Libertadora, ela era dirigida pelo Partido Comunista, tá? Então, ou seja, você vai ter aqui de um lado a Ação Integralista, que era fascista, né? E de outro, a Aliança Nacional Libertadora, que era comunista, tá certo? Ambos serão contrários aí, ou não tão contentes com a política Vargas, principalmente os comunistas, tá? Os comunistas, inclusive, vão tentar tomar o poder, que é a chamada intentona comunista, tá? Em meados de 35, tá? Isso vai dar errado, os comunistas não estavam bem preparados para esse golpe, vai dar errado. O líder, né, o Luiz Carlos Prestes, vai ser preso, tá? E vai passar alguns anos aí na prisão. Inclusive o Vargas, que tinha uma certa afinidade com Hitler, aí um lado negativo do Vargas, né? Ele manda a esposa do Luiz Carlos Prestes para a Alemanha. A Olga, a esposa do Prestes, ela era alemã, tá? E aí ele manda ela de volta para a Alemanha, né, deportada, e o Hitler o regime nazista acaba matando ela lá. Ok? Bom, essa intentona comunista ficou restrita a Natal, Recife e Rio de Janeiro e foi rapidamente controlada pelas forças oficiais. Como eu falei, não estava bem preparado isso não, foi um negócio meio amador, né? Quase amador. A rebelião serviu de pretexto, então, para o governo decretar estado de sítio, censurar meios de comunicação e prender centenas de envolvidos na revolta. Aqui vocês estão vendo o lado antidemocrático do Vargas, tá? Ele usa essa intentona comunista, essa tentativa de tomar o poder pelos comunistas, que foi um fracasso, tá? Para decretar estado de sítio. E aí, quando ele decreta estado de sítio, ele censura meios de comunicação, ou seja, os meios de comunicação não podem falar o que eles veem, vai falar só o que o governo permite, só o que o governo quer, tá? Prende centenas de envolvidos na revolta, ok? Aqui é um exercício que eu não passaria para vocês, porque isso aqui era só a revisão. Bom, então é nesse clima de diminuição das liberdades democráticas que o Vargas vai implantar o Estado Novo no Brasil a partir de 37, 38. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Não. Tudo ok. Belezinha, eu vou parar a gravação aqui, fazer No uma instante ela chamadinha e ligar para acabou. vocês. Eu falei, né? Tô rouco aqui.